Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu agradeço a sua presença. E hoje nós temos um tema um tanto delicado para falar a respeito de afetividade e Ho'oponopono. Eu recebi uma pergunta esta semana que veio justamente a se alinhar com o vídeo de hoje. A pessoa me pergunta: Dr. Paulo, eu tenho muitos problemas de afetividade. Será que o Ho'oponopono pode me ajudar? Bom, a minha resposta a essa pergunta é sim. O Ho'oponopono pode ajudar você a ter uma melhora na sua afetividade. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é afetividade. E vamos vagarosamente elaborar esse assunto. Tamanha é a sua delicadeza. Primeira coisa é entender que quando nós reconhecemos que existe uma baixa afetividade em nós. Bom, a primeira coisa a esclarecer é que existem uns sinais no nosso comportamento que revelam justamente essa baixa afetividade. Esses sinais muitas vezes são pessimismo psicológico, solidão. Muitas vezes nós nos deslocamos de um grupo, outras vezes nós temos problemas de relacionamentos afetivos, ou seja, os nossos relacionamentos e casamento podem ter problemas no futuro. Tudo isso vem de lá da infância. Na infância, por algum motivo e também por vários outros fatores, nós elaboramos todo o processo com muita baixa afetividade. Muitas vezes pode ser que os pais não nos deram afeto, carinho, amor, ou pelo menos não demonstraram isso a ponto de nós, na infância, ter percebido ou validado isso de uma maneira bem clara. Imagine o seguinte: que você viu diversas vezes uma briga entre pai e mãe, às vezes até com um grau maior de preocupação, uma agressão física, por exemplo. Você sabe que, em geral, quando eles estão imersos nesses processos, a afetividade que vai te dar é muito baixa, porque eles estão lá naquela atmosfera de raiva e frustração. E talvez, para você não ser contaminada com tudo isso, você tem que se fechar e acaba perdendo toda a elaboração da afetividade. Mas tem mais, existem outros e outros processos. Tem, por exemplo, os nossos pais, que não foram ensinados a ter afetividade. Tem muitas culturas, mesmo dentro do nosso país, ou mesmo advindas de fora, que a afetividade é algo raríssimo. Existem países que essa elaboração afetiva é muito baixa. E isso tem um impacto muito grande na nossa educação. Imagina se fomos criados sem aquela afetividade, aquele eu te amo, ou aquele carinho especial ou apreço. Tem também outros fatores. Imagine que você, por exemplo, tem 6, 7 irmãos ou mais. Nem sempre a mãe consegue dar afeto, amor, atenção num conjunto de igualdade. Isso pode também ter influenciado. Bom, então tudo vem lá da infância. Se a gente não aprende a ter afetividade, a expressar o nosso afeto, certamente teremos problemas de carência afetiva. Tá? Em geral, baseado no que os pais nos dão. Se não nos deram, muito pouco nós temos para dar para os nossos filhos. Temos o oposto também. Por incrível que pareça, quando existem pais que são totalmente displicentes com os filhos, temos também pais que são super protetores. E isso causa também outros e graves problemas, acredite você ou não. O interessante na educação é você sempre manter um equilíbrio, nem muito, nem pouco. Tudo na vida tem que ser bem dosado. Se você conseguir fazer isso, pode ter certeza, você não só terá dado uma boa educação, como também a sua vida será mais harmoniosa.
Bom, disso tudo, dessa falta de afetividade, surge a carência afetiva, que é uma ferida tremenda. E olha, eu vou falar um negócio para você. São milhares de pessoas que têm essa ferida emocional, a tal da carência afetiva. E a gente sabe dela como? Justamente pelo que eu falei, quando os nossos relacionamentos não estão bem. Quando nos separamos, por exemplo, talvez o que tem influenciado é a carência afetiva. Por quê? Porque como nós não temos aquela grande quantidade de afetividade, carinho, amor para dar para o outro, o que acontece é que nós cobramos isso. Quando você não tem algo, é muito comum você cobrar aquilo de outra pessoa. É isso que acontece. Você precisa começar a perceber esse mecanismo dentro de você. Se você não tem, eu cobro. A grande pergunta que eu faço para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus alunos, são: o que você cobra do outro? Ah, doutor Paulo, eu cobro do outro carinho. Ele não me dá carinho. Ele não me dá atenção. Aí eu pergunto: e você? O quanto você dá de carinho? O quanto você dá de atenção? Essas perguntas às vezes são muito fortes. É como uma virada de jogo, levando o Ho'oponopono para você, ou seja, que a responsabilidade também é sua. Então pense, o quanto você não dá para algo que você está pedindo é a chave. Pare, reflita, porque muitas vezes nós parecemos uma manada. Nós vamos na vida como se fosse trotando num fluxo contínuo sem parar para pensar. Você já parou? Não. Então pare. Pare que você vai ver. E essa é um bom momento para você colocar isso. O que eu estou cobrando que eu não estou dando? Aí você começa a perceber. Se eu não estou dando, é porque falta em mim. Meu relacionamento faliu, não deu certo. Porque no relacionamento é uma mão dupla. É ida e vinda. É isso que é interrelacionamento. Você dá e você recebe. É assim que funciona. Muitas vezes, sem pretensão nenhuma que esse é o verdadeiro amor. Você vai, dá e recebe, dá e recebe. Mas em algum momento, você não tinha o que dar. E você não tinha afetividade. É o grande sinal. Então, relacionamentos são pequenas peças chaves para mostrar para a gente o quanto está faltando alguma coisa lá dentro de nós, não fora, que você não conseguiu dar. O segundo ponto são os nossos filhos. Ah, doutor Paulo, meu filho é muito revoltado, muito agitado, não faz nada que eu mando, não faz nada que eu peço, não é uma criança carinhosa. Opa, peraí. Você não teve dos pais. Você chegou aqui e não está dando pros filhos, porque você não tem. E já não deu para o marido. Ou já não deu para a esposa. Porque a afetividade é indiferente do gênero. Muito mais os homens, inclusive. Por quê? Porque os homens têm aquelas crenças negativas bloqueadoras da afetividade. Como o homem não chora, homem não isso, homem não aquilo. Isso daí tem um impacto muito grande no nosso tipo de qualidade emocional. Aí vai o aviso para você que está nos assistindo e é homem. É hora de expressar sua afetividade. Tá? O importante aqui é você saber que se você não está dando para os seus filhos, alguma coisa está errada. É o momento de parar, de analisar o que eu posso fazer então para mudar isso. Ou seja, tem uma corrente, um elo, elos dos pais que não nos deram. Ah, então meus pais são culpados. Não, não é que são culpados. Também não tiveram. Outro elo. Meus pais, os avós, os bisavós, os tataravós, vem tudo de uma linhagem que não tinha grande afetividade. E você, a sua responsabilidade seria quebrar esse elo. Só que você está fazendo a mesma coisa. Está passando para o seu filho a falta de afetividade. Então, nesse momento, pare e fale assim, o que eu posso fazer para resgatar, para romper o elo agora da baixa afetividade? Então, eu
tenho que aprender a ser uma pessoa afetuosa. Como que eu faço isso? Primeira coisa é você querer bem o outro, é a compaixão. Compaixão é fundamental, é entender, é ter paciência. Mas eu tenho raiva, Dr. Paulo. Respire fundo, use o mantra do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. Faça isso. Por que não ensine seu filho a fazer? Quantos anos ele tem? 4, 5, 10, 15, 20? Respire, faça o mantra. Isso influencia na nossa vibração pessoal e no despertar da nossa afetividade. Vou contar um segredo para você. Tem gente que tem uma dificuldade extrema de dizer simplesmente eu te amo para o seu filho. Então aí vai minha dica para você. Você quer aumentar a sua afetividade? Comece por exercitar a linguagem, a palavra. Eu te amo. Fale para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais. Quebre esse elo que a gente vem trazendo de muito e muito tempo atrás. Isso é importantíssimo. Agora, veja bem, existem outras coisas fundamentais? Sim, o toque. O toque nos revela um alto grau de afetividade. Vai lá, dá um abraço no seu filho, na sua filha, marido, esposa. Vai lá, passa a mão no cabelo, passa a mão no corpo. Sua mãe, que você não tem afetividade, vai lá, faz uma massagem nela. Vai lá, faz uma massagem nos pés. Ah, doutor Paulo, mas eu não consigo nem chegar perto. Esse é o momento de você quebrar todas essas couraças e se permitir a ser feliz. Se permitir a buscar essa afetividade. E hoje eu vou te falar um negócio muito interessante. Uma coisa que eu venho descobrindo já há alguns anos. Você sabe que nós temos os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, nós. E de repente passa a vida, você tem seus filhos e chega um momento que você começa a perceber, e todos nós vamos perceber isso, que faltou alguma coisa com os nossos filhos. Eu não sei ao certo o que faltou, mas você começa a pensar, começa a refletir o que faltou para os meus filhos. Eu acho que faltou eu dar um pouco mais de amor. Eu acho que faltou eu dar um pouco mais de afetividade, de carinho, de atenção, de paciência, de acompanhar ele, de compartilhar mais com ele alguns momentos. E todos nós, num determinado período na vida, quando nós vamos crescendo a nível de consciência, nós vamos nos permitindo a entender isso. E quando chega nesse momento, acontece algo estranho. Acontece um negócio chamado resgate. E esse resgate vem com os nossos netos. Quando surge um neto, eu não sei se você percebeu, mas perceba ao seu redor. Quando tem aquele netinho, o pai que era fechadão, vai lá e começa a dar uma atenção para o netinho. Um carinho, um amor, uma afetividade natural. Estamos em outros tempos. A avó, talvez meia fechada, começa a ter os primeiros sinais de colocar tudo aquilo para fora. E a grande sacada é, será que é para o meu filho que ele está dando toda essa atenção? Eu posso te garantir uma coisa. Muito pode ser para o seu filho. Mas aquele filho, na verdade, é a sua imagem. Ele está dando para você, indiretamente para o seu filho, tudo aquilo que ele deixou de dar. Tudo aquilo que ele não aprendeu. E com o tempo e com a maturidade do aprendizado da vida, Deus nos coloca justamente essas peças-chave, que são os netos, para que a gente expresse o nosso amor, a nossa afetividade, o nosso carinho, nossa atenção. E tudo que talvez ele não tenha feito com você, ele vai fazer com os netos. Pensando justamente na tua imagem, naquela carência, naquele buraco, aquelas coisas que ele deixou de fazer. Eu
conheço muitas pessoas que é nesse período que conseguem falar melhor, abertamente, um eu te amo para o filho. Então, é desses processos que a gente aprende. Veja como é interessante. E o Ho'oponopono, ele só tem a somar. Se você está com algum bloqueio de afetividade, pare. Vá no seu local sagrado, tranquilo, calmo, sereno. Respira fundo e faz aquela petição. Deus, limpe em mim todos os meus bloqueios de afetividade, de amor, de carinho por tal pessoa, ou simplesmente por isso só. E faço o mantra, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Se você sabe que a falta de afetividade tem a ver com o seu parceiro ou parceira, faça para ele ou para ela. Deus, limpe em mim todo o bloqueio que eu sinto pelo meu parceiro, fale o nome, pela minha parceira. Vai limpar em você todas aquelas memórias que estão amarradas lá, bloqueando a afetividade. E com o tempo você vai se soltando e vendo a imperiosa necessidade de me mostrar tudo aquilo que está dentro de você. Hoje eu deixo essa dica especial. Deixo também aqui nos nossos comentários nosso WhatsApp. Se você tiver uma pergunta, se você tiver algum questionamento, eu não sei como fazer o Ho'oponopono, como eu posso fazer para me aprofundar, como eu posso fazer para alinhar na minha vida tudo isso com gratidão, com perdão, com amor, com responsabilidade. Entre lá no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente que nós vamos responder para você com toda a atenção e todo o carinho, como a gente sempre faz. Eu agradeço a sua presença e vejo você num próximo vídeo. Que o próximo vídeo nós vamos falar sobre meditação Ho'oponopono. É um CD especial que está saindo para meditação e desbloqueio das nossas emoções através do Ho'oponopono. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.